sejam todos muito bem-vindos ao nosso TitCast, podcast de onde? Do Ministério Atitude! Chegamos, esquece tudo. Estoura a pipoca, pega o suco, que hoje o papo rende. É o energético que você tiver no ânimo dessa criatura aqui de hoje, porque... Bispo, desculpa. Não, mas tá, é sem açúcar, né? Já tá... Não, o bispo tá... Ah, entendi, tá bom. Gente, que bom ter vocês aqui com a gente, mais um episódio, que alegria. Olha, mas eu vou falar pra vocês, nós estamos muito felizes com o tema de hoje, nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Meu Deus, eu já esquecendo uma coisa importante. Quer falar do quê? O que acontece todo sábado? Você tá com a cara muito engraçada. Por quê? Ué, do nada você falou uma coisa importante, eu tô aqui. Todo sábado nós temos Atitude! Tcharam, esse povo aí, muita pressão! O pessoal da técnica aí que tá reclamando da Steph batendo na mesa. Perdão, parei. Perdão, gente, vocês são mais que bem-vindos todos os sábados em todas as igrejas Fonte da Vida. Nós temos um encontro marcado, culto de jovens da igreja Fonte da Vida, Ministério Atitude. Olha, se você tá nos assistindo aí no SAP, se tem Fonte da Vida na sua igreja, é só você ligar 4007-2910 ou ir no nosso Instagram, Atitude Oficial. Ali você pode ficar ligadinho de todas as novidades. E nós temos um especial do TitCast, que é o TitCast Oficial. Você não segue não, querido? Não, achei que você ia falar do Giro Atitude já. Ah, tá, não. TitCast Oficial, segue lá. Inclusive lá no @ da Atitude Oficial, pra quem não sabe, né? Toda semana tem o nosso Giro Atitude lá que também, é demais. Né? Que o pessoal sabe onde tá acontecendo os atitudes verdade, no Brasil e tal. Muito legal, então fica por dentro do nosso perfil oficial lá, viu? É maravilhoso, é maravilhoso. Nós estamos agora, inclusive se você, eu acredito que você já deve ter assistido, e se não assistiu, volta aqui no nosso canal, o episódio anterior, nós falamos da campanha que nós estamos vivendo, que é a campanha Eu Voltei, que tem sido sensacional, que Deus tem feito no nosso meio. Foi com o pastor Murilo, você foi bem lembrado, viu, nesse episódio. Quero te falar não, você viu lá o tanto que o pastor Murilo te ama, né? Se você quer saber o que o pastor Murilo falou, Dudu, volta lá nesse episódio e assiste. É possível a gente não convidar o pastor Murilo. Abaixa a cabeça como se você fosse orar. Bora lá, como é bom estar em comunhão. Eu acho que eu tô no rádio aqui. Um abraço pra você, viu, pastor Murilo? Eu te amo também, tá? Maravilhoso, maravilhoso. Terminando aqui, eu vou ligar pra você, viu? E é tão bom, sabe por quê? Hoje o tema é exatamente isso. Viver em comunhão entre os irmãos. Tudo a ver, Páscoa chegando. E olha, Páscoa não tem a ver com... Como o nosso convidado disse aqui, com ouvindo a Páscoa com coelhinho dentro. Vocês vão saber quem foi o convidado que deu ovo da Páscoa com coelhinho para os seus discípulos. Então, nós vamos falar sobre esse tema, sobre Páscoa e sobre a Santa Ceia, que tem tudo a ver também com essa campanha que nós estamos vivendo com o Ministério Atitude. E nós trouxemos duas pessoas especiais, né, Edu? Com certeza, são tops. A palhaçadinha aqui já do início do programa. Não, a gente prometeu. Não por ela, mas por ele. A gente prometeu que vai fazer um episódio sério, entendeu? Eu espero, porque o assunto é muito sério. A gente prometeu. É muito sério. Eu vou te dar... Pode dar as honras. Gente, uma salva de palmas pra Amanda e pro Ian. Maravilhosa! Uma salva de palmas! Amanda Miranda e Reverendo Ian! Toma! Amém, né, Reverendo? Deu pra ver que você tá muito feliz de estar com a gente, que bom! Glória a Deus por isso. Muitas palmas, né, pra esse momento sublime. Esquece, viu? Que isso, né? Deu uma Tá paradinha aqui, né? Meu bigode texano, né? Cara, eu gostava mais do seu óculos quando ele tinha um adesivo. Ah, quando... Não, mas eu vou te falar, aquele adesivo é moda. Aquele adesivo não é... Geralmente aquele adesivo ele permanece. Não se tira aquele adesivo. As pessoas tentaram te crucificar, mas... A livre e espontânea pressão, né? Eu sei como é que da minha primeira dama, minha digníssima, eu tirei. Qual foi o nome do episódio que a Ana teve aqui? Cuidando do corpo, do Vai tempo. lá no YouTube agora. Eu sou Murilo, seu fã. Clica aí no perfil do TitCast e vai assistir o episódio de novo. É isso aí, pra você saber quem é a digníssima. Exatamente. Mas Ela seja, mesma. ó, a gente chama ele de reverendo com um carinho ali. Seja bem-vindo, viu? E seja bem-vinda, Valeu. Amanda Miranda. Obrigada. A voz radialista do Atitude Oficial. Que é isso? Eu acho que vocês já ouviram essa voz aí no Tite, pode crer. O nosso podcast devocional do Ministério Quem Atitude. é?
Isso! Arrasou! Radialista. Gente, mas que bom. Nossa, essa mesa tá muito leve, tá muito legal. Pior que é legal mesmo, né? Esse lance de radialista. Quando eu era, assim, do ensino fundamental lá pra 6ª série, eu costumava imitar radialista na sala de aula. Eu lembro até hoje qual que era mais ou menos a introdução. Eu falava assim, ó. Oi, bom dia! Vai, realiza o seu sonho. Alô, aqui é o Ian falando na Rádio Pirulito. E hoje eu tô aqui... Sério, eu tinha esse lance. Eu criei uma rádio que chamava Rádio Pirulito. Eu ficava o dia inteiro o seu qual. atormentando a galera. Atormentando. Nossa, eu dava trabalho, viu? Cara, mas é sensacional o corpo de Cristo, né? É verdade. A gente vê todo jeito. Maravilhoso. Todo tipo de ser humano, né? Exóticos e por aí vai, né? Que bom que Jesus nos encontrou, né? Amém. Inclusive, no tema que a gente vai falar de hoje, eu acho que tem muito a ver com isso. Com essa diversidade de histórias, de personalidades, de indivíduos mesmo. E glória a Deus que Ele nos enxerga como criaturas, como filhos únicos, né? E hoje nós vamos falar sobre a Santa Ceia. Eu confesso pra vocês que eu tô rindo aqui, mas dentro do meu coração eu tô com um temor tão grande, eu tô em espírito assim, Deus, não deixa eu falar nenhuma bobeira, não deixa eu falar nada que não seja do Senhor, meu Deus. porque é um tema muito delicado, é um tema muito precioso e de muita revelação, então eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Enquanto eu tava estudando pra esse tema, eu até troquei uma ideia com os meninos antes da gente começar ali no camarim, eu tive uma revelação e tive um fogo, reacendeu novamente no meu coração de temor em relação à Santa Ceia, que já tinha um tempinho que eu tinha meio que dado uma esquecida, não vou mentir, sabe? E eu creio que, em nome de Jesus, esse episódio vai ser assim para todos que assistirem. Em nome de então, Jesus. antes da gente começar a falar, estudando... Não, e vocês viram? Hoje a gente tá com... Hoje a mesa tá... A gente trouxe até Bíblia. Rapaz. Todo mundo tá com Bíblia, cada uma com a sua. Outro ali mais atual, que tem que mostrar que é O advogado. meu é tipo espada do Jedi, entendeu? Sabe de luz. Toda tecnológica. Toda. Aí cada um aqui, mas é porque não tem como, né, gente, não falar, não ler a Bíblia pra falar desse assunto. E eu vejo que a ceia, ela nos faz ir no passado, no presente e pro futuro. Então, eu gostaria que a gente começasse falando literalmente do passado, que é um dos temas que a gente tá vivendo agora, nesse tempo, que é sobre a Páscoa. Sim. A primeira ceia foi feita ali na Páscoa. E até pra galera entender o que é Páscoa, né? E até eu acho que tem tudo a ver com esse tema, pra entender o quão... Tanto que Jesus era assim, nada que ele fazia era... Do acaso. Não, a primeira ceia ser no dia de Páscoas, ela teve um sentido espiritual, Sim. algo ali muito importante. Então, eu gostaria que você, inclusive, Amanda, falasse um pouco aí sobre essa questão da Páscoa. Oh, meu Deus. Glória a Deus por isso. O reverendo tá meio caladinho ali, eu acho que ele ainda tá em êxtase. Atualizando. Ele tá em êxtase da rádio pipoca dele. Pipoca não, pirulito. A Páscoa, ela tem um significado extremamente importante, retratada na passagem de Êxodo, quando o povo de Israel estava ali no período de escravidão. E aí tiveram até que... Foi depois, logo das 10 pragas do Egito, tiveram que preparar o pão sem fermento, o pão ázimo que fala, e foi tudo muito corrido, mas para libertar o povo daquela escravidão. E aí tiveram que sacrificar o cordeiro, e aí pegava o sangue do cordeiro e passava no umbrel da porta. E aí, tanto é que o significado do nome de Páscoa, né, seria Passak, se eu não me engano, né, em termo hebraico, mas seria justamente... Não sei traduzir para hebraico. Maravilha! Eu também não. Siri, eu também não. Oh, meu Deus, eu não desliguei, Senhor. Mas seria justamente passar por cima, né? Que até você tinha comentado tudo, que foi quando o anjo da morte, ele passou por cima na última praga do Egito, que levaria o primogênito, mas todos aqueles que passaram o sangue do cordeiro sobre a porta, o anjo da morte, quando passou por cima, ele não entrou. Então ali também já foi um livramento sobre todo aquele povo. É muito forte, né?
E aí representa também a libertação do povo de Israel. Sim, por isso que a gente vê sempre a festa de Páscoa sendo feita com muita festa. Sim. Páscoa representa libertação. Aí de repente Jesus veio nesse dia que representa a libertação, né, reverendo? Sim, sim. E algo muito interessante, né, é que naquela época a gente tinha o sumo sacerdote e ele fazia um sacrifício, né? Uhum. E Jesus, quando ele veio, né, e nesse período de Páscoa, ele se deu como sacrifício e ele também foi o sumo sacerdote. Uhum. Então Jesus, ele nos ensina muitas coisas com a ceia. Ele nos ensina muitas coisas com a Páscoa. Sim. E, inclusive, né, a Amanda falou sobre a questão do passado, né? E aí, trazendo agora, né, também para a questão do presente, né? E depois a gente vai falar sobre o futuro, né? Igual você tinha chamado já. No presente, a gente percebe que Jesus nos ensinou uma maneira da gente praticar essa, vamos dizer assim, não é uma formalidade, né? Uhum. Mas é uma tradição. Então ele nos ensina como cristãos devem fazer isso em memória dele, né? E isso é algo que no nosso entendimento nos faz sempre lembrar, né, daquilo que ele fez por nós. Sim. Nos faz lembrar dos ensinamentos que ele nos deu e de quem ele era, né? Uhum. Que é o principal. Com certeza. E voltar dessa questão da Páscoa, uma coisa que eu acho sensacional, e toda Páscoa, a gente já sabe até as músicas, né, que vai do louvor. Quais músicas que irão cantar? Quais são? O do Ressuscitou. Páscoa. Tem. Não, mas Colina esse nome Colina esse nome é. Lá na cruz. Meu passado. Várias tem. Aquela lá do Apocalipse. Rendido estou também. Aquela lá do. Canção do Apocalipse? Canção do Apocalipse não, é a outra. Ressuscitou pra sempre. Pra sempre. Porque é tão incrível. Engraçado que essa música não fala de Apocalipse, né? Não tem a palavra Apocalipse, né? Não fala de Apocalipse. Minha cabeça aqui deu um delay. Tô tentando aqui, gente, cadê o Apocalipse nessa música? Não tem não. É porque é a mesma cantora. Porque é sensacional a gente saber que, diferente de como foi a libertação do povo do Egito, né? Uhum. Infelizmente, os primogênitos que morreram ali, que não tinham sangue do cordeiro, e até os que tinham sangue do cordeiro, eles morreram um dia, mas não aconteceu o que aconteceu com Jesus, né? Que foi entregue ali na cruz, mas ele ressuscitou. Aleluia. Gente, pensa, você está ali 3 dias, eu fico imaginando os discípulos, de verdade. Tudo que eles viveram. 3 dias, ver a crucificação, ver tudo que Jesus passou depois de ter andado com ele, ver tudo que aconteceu, e aí principalmente as mulheres, né, que foram lá depois na tumba, sem pretensão nenhuma, eu creio que só para adorar, e aí de repente chega lá, tá vazia. Tá vazia. Eu creio que, por isso que eu tô tão apaixonada nesse tema, porque quando fala que Jesus fez a primeira ceia ali naquela festa de Páscoa, a gente vê que realmente tem tudo a ver, nada é por acaso. Nada é por acaso. E sobre essa ressurreição, eu acho que isso, não sei, é tão sensacional porque daí liga ao presente e liga ao futuro novamente. Sim. Então, é interessante que você falou sobre a questão das mulheres, né? E eu creio que você está dizendo sobre Maria Madalena, né? Uhum. Onde está o meu amigo, né? Onde está o meu Senhor. Mas também, se a gente for olhar, tem um fato que aconteceu antes, né? Que foi também Maria, né? Uhum. Que derramou o perfume, né? E aquele ato que ela fez foi um ato de preparação para Cristo, né? Nossa, é muito forte. Sim. E a gente vê, né, Judas naquele momento contestando, né, que aquele perfume era muito caro, por que ela não deu aos pobres, né? E naquele instante, né, Jesus já sabia quem Judas seria nesse processo também, porque ele é uma figura importante para isso, né?
E aí eu vejo a figura de Judas, desde o início, Jesus anunciando o seu perdão, anunciando a sua misericórdia, sabe, sobre todos nós. Amém. Que eu creio que é um ensinamento que Jesus está nos dando como igreja, sabe? Que é de realmente a gente não só clamar por misericórdia, mas também da gente ter misericórdia dos nossos irmãos. Da gente só não clamar por graça, mas a gente também estender essa graça do Senhor sobre os nossos irmãos, sabe? E eu vejo em todo, né, se a gente quiser tirar, eu acho que não tem como da gente pegar só um pedaço assim, falar assim, não, desse capítulo até esse capítulo, isso é a ceia, não. Se a gente for olhar mesmo, realmente, cara, a Bíblia inteira, ela tá anunciando esse momento, ela tá anunciando esse processo que ele seria rejeitado, esse processo que ele seria traído, que ele sofreria como ele sofreu. Então, toda a Bíblia, ela vem anunciando. Fala assim, dessa unidade que ele tanto declarou ali sobre o corpo de Cristo. A Amanda falou sobre as pragas do Egito, né? Uma das pragas do Egito foi o rio Nilo ter se tornado sangue. Sim. Que ali Deus confrontava um dos deuses do Egito, mostrando que ele era um Deus todo-poderoso. E esse Deus, o rio, ele era muito associado à fertilidade, né? Porque o rio, ele estava totalmente ligado à produção, à cultura, ao plantio. Então, ele estava... As riquezas, né? Do Egito. Então, ele estava ligado a isso. Mas o que aquilo ali significava, né? Eram riquezas e eram processos que aconteciam pela força do homem, pelo entendimento do homem. Pelo homem ter esquecido realmente de quem ele depende. E ali as pragas, né, elas vêm para poder confrontar justamente isso, né? A autodependência do ser humano, o orgulho do ser humano, o ser humano achar que ele pode ter uma vida totalmente independente do Senhor. E isso é muito engraçado, né? Porque quando Cristo, né, está na cruz, né, nós vemos também uma outra cena, que é do sangue virar água, né? E aí, naquela praga, a gente vê que aquela praga, ela significava o quê? Morte, naquele momento, naquele rio, né? Porque todos os peixes morreram, certo? Mas com Cristo na cruz, o sangue que se tornou água, ele se tornou vida. Nossa, muito forte. Então, é muito legal todas essas figuras que a gente tem na Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento também. Mas tem um negócio que você falou também que precisa ser levado em consideração, porque essa graça, ela, além de dizer respeito à graça de Jesus comigo, a graça que eu tenho que ter com os meus irmãos, ela também é a graça que eu preciso ter ciência de que Deus entregou para mim. Então, por exemplo, Judas, depois de tudo que aconteceu, ele não teve ciência de receber essa graça. Tanto que ele se suicidou. Mas a razão de não nos suicidarmos também é porque nós recebemos essa graça e entendemos que recebemos essa graça. E faz parte do trajeto da ceia reconhecer que você recebe essa graça. Por exemplo, é você pegar o pão e o suco e se lembrar, poxa, graças a Deus que o anjo da morte não me pegou. Graças a Deus. Fui perdoado. Fui perdoado. Então essa graça, ela é para mim. Obrigado por isso, Jesus. Então ter ciência de que a graça é para mim também. Porque às vezes a gente fica tão preocupado em compartilhar com o irmão, ou então preocupado com coisas muito paralelas ao que está acontecendo e se esquece do principal. É o seu momento de se reconciliar e retribuir graças ao Senhor. Sim. Retribuir um coração grato ao Senhor pelo que Ele fez por nós na cruz. Pelo que Ele fez por nós e pelo que Ele faz por nós durante toda a nossa vida. Porque a graça, ela se materializou na cruz, mas ela é constante diariamente. Sim. Eu percebo a graça rotineiramente. Sim. Eu percebo a graça em todos os instantes. Então, se você desfruta da ceia com a presença de Jesus, é o momento de você dizer, Senhor,
eu tenho ciência da graça, eu sou grato pela graça, É reconhecer, sim. eu reconheço a sua soberania, mas eu peço perdão, porque mesmo sabendo de tudo isso, eu insisto em falhar. Me dá mais uma oportunidade. E Deus continua nos dando reiteradas oportunidades. Marcos Lucado tem uma frase que eu gosto demais, que ele fala assim, não sei qual é o livro, mas ele diz: eu tenho dado todos os motivos necessários para que Deus me abandone. Só que nenhum deles tem sido suficiente. Sim, Amém. sim. Então, Odu, é muito legal, né? Isso aí que você citou, né? Sobre a graça e o perdão, né? Tem uma parábola, né? Que é do servo, né? Que ele devia 10 mil talentos, se eu não me engano, pro rei, né? E aí, né, ele pediu pro rei, ele pediu o quê pro rei? Mais tempo. Ah, me dá mais tempo, que eu vou, como se ele fosse economizar e fosse conseguir pagar o rei durante o tempo. Só que o rei, ele deu para aquele servo o perdão da dívida. E aí, o que aconteceu com aquele servo? Aquele servo, ele não reconheceu que o rei deu perdão para ele, e ele cobrou, se eu não me engano, 100 denários de um outro servo. E aí ele cobrou aqueles 100 denários daquele outro servo, aquele servo ele foi pra prisão, certo? E aí é mais ou menos isso que muitas vezes a gente acaba vivendo hoje. Muitas vezes a gente não conhece ou não reconhece esse perdão que o rei nos deu, e a gente acaba cobrando dos nossos irmãos alguma falha, algum erro que ele teve. E aí a gente se torna, né, cobradores de tristeza. E a gente começa a cobrar do nosso irmão uma tristeza que a gente não entendeu, que a gente já foi perdoado, que a gente já recebeu essa graça, essa misericórdia, já estamos salvos, e a gente acaba cobrando o nosso irmão porque a gente não teve o entendimento daquilo que Deus já derramou sobre nós. E engraçado, quem tem o entendimento, ele é como aquele que encontrou uma terra e nessa terra achou um tesouro, foi e vendeu tudo que tinha e adquiriu essa terra. Sim, Porque é ele isso. encontrou o próprio Cristo. Isso mesmo. É isso mesmo. Dentro disso que você está falando, eu até aconselhei esses dias um discípulo meu, eu falei, gente, geralmente você pode observar quem está fofocando ou quem está falando do outro, ele está revelando uma ferida que está dentro dele. Porque quando você está bem resolvido dentro de você, você não quer perder tempo. Ou muito pelo contrário, você tenta ter o olhar de Cristo. Porque se você conhece a Cristo e busca conhecê-lo, você entende que você precisa parecer com ele. Sim. E parecer com esse Jesus é literalmente perdoar. Exato. Por mais que a pessoa lhe feriu, dar literalmente, se bateu de um lado, se dá o outro. Da outra E não face. vai tudo totalmente na contramão do que a gente mais tem ouvido falar. Sim. Você tem seus direitos, você é dona de si, a sua opinião importa. Você fala o que quer. Sinceridade, Eu sou qualidade. Eu sou assim, acabou. Né? Misericórdia. Então eu vejo que quanto mais de Cristo, essa semana eu tô viajando uma música que é antiga, assim, não é tão antiga, mas já não tá tão nova, mas é a Cristo do Alessandro Vilas Boas. Sim. Se passam os anos, eu não posso deixar de amá-lo. Ele é o suficiente. Cristo, fonte de prazer. Aí a pessoa às vezes tá ali toda amargurada porque tá precisando literalmente buscar a Cristo. Sim. Você tá ali todo... Mas tem momentos, lógico, que não quero romantizar também a caminhada cristã, porque tem momentos que você tá ali cheio de Cristo, cheio de Deus, mas você tava passando por um perrengue, né? E aí a gente vai lá pra Timóteo, Paulo falando tanto conselho que Paulo deu pra Timóteo sobre essa caminhada cristã que não é fácil, mas a ceia, a gente tava até falando antes sobre isso, eu vejo um ponto-chave, que é o partir. Eu acho que vale até a pena a leitura. Sim. Você vai querer ler? Posso ler sim. Vou ler essa parte de 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim.
E é justamente essa questão, porque quando a gente lê e fala assim, isto é o meu corpo, né? E tendo graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, façam isso em memória de mim. Tá, mas fazer isso o quê? Comer o pão? Não, partir. Compartilhar o pão, compartilhar o corpo de Cristo com as demais pessoas que ali estavam naquela mesa. Então, quando vocês também falaram muito sobre essa questão de perdoar o irmão, sobre essa questão de reconciliação, a Bíblia fala muito sobre isso. Fala que se você vai apresentar a sua oferta diante do Senhor, se você tem algo contra o seu irmão, você deixa a sua oferta no altar, e aí você reconcilia com o seu irmão, para depois voltar e depois ofertar. E eu acredito que tem muito um questionamento, né, do que seria participar dessa ceia, o que seria comer de uma forma, como eu posso dizer, indignamente, né? Comer indignamente. O que seria participar da ceia de uma forma indigna? Porque tem muita gente que fala, não vou cear porque eu tô em pecado. Mas realmente a gente precisa ter essa consciência de que, cara, Jesus ele fez um sacrifício tremendo por mim e por você, pelos nossos pecados. Foi graças a ele que nós somos redimidos, que nós somos perdoados. E eu não posso ter na minha consciência, eu não posso sair pecando deliberadamente e estar ali ceando com o Senhor. Eu preciso ter essa consciência, esse autoexame. Tanto é que o Paulo fala sobre você se autoexaminar, né? Examine-se cada um a si mesmo e então coma. Não está falando examine-se e não coma, não, examine-se. É aquele momento que a gente precisa ter antes de verdadeiramente comer o pão, refletir internamente, será que a vida que eu estou levando é verdadeiramente uma vida de um cristão, de um seguidor de Cristo? Porque como que eu posso compartilhar o pão? Como que eu posso comer do pão? Como que eu posso entender que foi feito sacrifício naquela cruz, sendo que eu tenho algo contra o meu irmão? Sendo que eu permiti que às vezes uma ofensa, que pode ter sido muitas vezes uma seta de Satanás, entrasse no meu coração e aquilo se tornasse uma raiz de amargura. A gente precisa ter essa consciência e precisa ser algo real, algo urgente, da gente ter esse temor com a Santa Ceia. Não é simplesmente eu chegar, eu ceiar, verdadeiramente é entender, cara, é uma pessoa que te ama, que fez um sacrifício tremendo, que morreu por você. A gente precisa parar de normalizar a morte de Cristo. Não é algo assim, sabe, normal. Ou até mesmo a Santa Ceia, porque eu vou confessar algo pra vocês, enquanto eu estudava, nossa, meu coração encheu de tanto temor, eu pedi tanto perdão pra Deus. E olha que eu tenho o dia da Santa Ceia como um dia muito especial. Só que eu vi que eu perdi muitas coisas que no primeiro amor eu tinha. Vai parecer bobo, mas sabe aquela coisa assim, nossa, hoje é igual o culto da virada, todo mundo vai, nossa, é o culto da virada. Hoje é o culto da Santa Ceia. Todo mundo se arruma, tá com a roupa ali perfeita. É exatamente sobre isso. Eu tinha as roupas que eram da Santa Ceia, porque eu tinha ali como um dia muito específico, um dia de celebração. Eu só ceio com meu esposo, eu tenho muito temor, eu sempre peço perdão. Dia de Santa Ceia, eu não perdi o temor, pra não parecer, então o que você tá fazendo? Misericórdia. Mas esse deslumbre, que às vezes com o passar dos anos, que a gente vai deixando, sabe? Você vai se acostumando e é muito fácil, né, reverendo? Você se acostumar com várias coisas dentro da atividade cristã. Ainda mais quando você vai passando o tempo, você vai... Infelizmente, eu acho que é até normal da humanidade, glória a Deus pela graça. Amém. Mas eu sinto que, e de verdade, eu orei para que nesse episódio, esse deslumbre, essa revelação da Santa Ceia, do quão importante é. E enquanto eu estudava, eu estava imaginando o povo lá na Páscoa, celebrando a libertação. Jesus foi no dia que ele foi traído, chamou o povo, partiu o pão. Cara, pensa, você saber que naquele dia você vai ser traído, você ainda vai partir o pão com o cara que vai te trair. Ainda vai servir ele, vai servir ele, vai servir outros também, que estava dando um monte de trabalho, e ele estava tendo que dar sermão, tipo assim, meu filho, toma aqui, eu tô aqui para te servir. Depois de pagar 3 anos, é quase uma faculdade, né? 3 anos e meio quase. Mas o poder de esquecer a nossa indignidade é de Deus. Eu não sou capaz de esquecer a minha indignidade. Então, sempre que eu ceio,
Você lembra? Eu sei quem eu sou, cara. E eu sei que se a gente fosse analisar por justiça, Nossa, não era pra eu estar aqui. Eu já tinha fulminado, Então, já o eu não fogo tinha tenho- caído. Eu não tenho poder de esquecer a minha indignidade. E uma pessoa que também eu vejo na Bíblia que tinha essa consciência é Pedro. Porque Pedro, quando morreu, ele falou assim, não quero morrer assim. Eu não sou digno de morrer como meu mestre. Então, o caminho da nossa indignidade, quem tem o poder de acessar o lago do esquecimento é Cristo. Não somos nós. Amém. A nossa indignidade, na verdade mesmo, eu acredito que ela se torna um memorial das nossas vidas para a gente não se esquecer de onde Jesus nos tirou. Sim. E algo bacana também a ressaltar é porque às vezes a gente tem esse pensamento, né? Não vou comer a ceia porque eu estou em pecado. Mas justamente é uma oportunidade para a gente confessar os nossos pecados, para perante o Senhor pedir perdão e não pecar mais, e fugir do pecado. Mas eu acredito, e assim... Eu não tomo a ceia porque eu estou em pecado, mas eu fujo do pecado porque eu quero tomar a Santa Ceia, né? Exatamente. E quando Paulo ele deu esse puxão de orelha na igreja de Corinto, porque todo mundo lá se achava assim, bonzão, tava tudo certo, tudo maravilhoso. Só que na verdade ele fala assim, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros, né? Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. O partir o pão é isso, é você compartilhar com seu irmão que está do lado. Então, eu entendo que a ceia, ela tem como se fosse 2 requisitos, digamos assim. O primeiro é o autoexame, eu vou me examinar. Se a vida que eu estou levando verdadeiramente é uma vida de uma pessoa que está seguindo e servindo a Cristo. Se eu sou uma Bíblia aberta para o mundo, o que será que o mundo está vendo quando ele olha para mim? E simplesmente também eu olhar para o lado, olhar para o meu irmão, não para julgar. Dizem que ele usa Juliette. Mas eu olhar pro meu irmão, olhar com um olhar de amor. Porque quem sou eu? Literalmente, quem sou eu na fila do pão para poder julgar a pessoa? Se nem Cristo olhou para mim e falou, eu te julgo. Se Cristo virou e falou, mulher, cadê os seus condenadores? Vai e não peques mais. Se eles não te julgaram, ele não julgou. Então, quando aqui diz sobre... E até isso, a ceia do Senhor, ela pode trazer tanto bênção quanto maldição. Porque quando fala sobre comer de forma indigna, diz assim, examine cada um a si mesmo, então coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos, muitos doentes e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Essa questão daqueles que já dormiram é realmente aqueles que morreram. Por quê? Porque não olharam para o seu lado. Quando tinha a questão da comunhão semanal, quando tinha a ágape, quando tinha a festa do amor, eles levavam, cada um da sua casa levava um banquete, levava um alimento para aquela ceia ali, para aquela mesa. Então tinha muitas pessoas que não tinham condição financeira, que às vezes esperava dias para poder chegar naquele momento e compartilhar daquilo. Então aqui é um abrir os olhos. Como que eu vou ali me fartar daquela mesa, sendo que meu irmão do lado, meu irmão da igreja, do corpo, não está se alimentando? Como que eu posso ter esse caráter? Como que eu posso entender isso? É simplesmente, tira um pouco os olhos de você, que não é sobre você, e sim sobre o corpo de Cristo. E sim você compartilhar. Exatamente. É por isso que a gente precisa estar na igreja. Sim. Essa ideia de, não, você é a igreja, ou então, somente você e Deus, você não precisa da igreja. É uma mentira. Sim. Porque você precisa estar na igreja, você precisa compartilhar do pão. Você precisa se preocupar com o seu irmão que está do lado. Porque muitas vezes a gente está muito preocupado com os nossos próprios problemas, com as nossas próprias situações, e não está vendo o irmão do lado que está precisando, muitas vezes, se alimentar. E eu não falo nem se alimentar fisicamente do alimento, mas se alimentar da palavra de Deus. Por isso que, como Ministério Atitude, a gente está vivendo a campanha Eu Voltei. Que é parar o ID, a gente tem ido para fora da igreja. O pregar Jesus
pra fora das 4 paredes. O eu voltei é literalmente a gente parar e falar, peraí, quem estava aqui hoje não tá mais. E às vezes você tá participando dessa campanha, tá nos ouvindo aí e tá pensando, mas eu fiquei tanto tempo afastado, mas eu tô decidida a voltar, será que eu tomo a ceia ou não? Esse episódio é pra você também, querido. Permanece aqui que eu tenho certeza que Deus já tá falando com você e vai falar mais. E esse indignamente tem tudo a ver com... Dignamente tem tudo a ver com o que o Du falou. Porque eu acho que digno a gente jamais vai ser. Mas eu ouvi um pregador, que eu de verdade não vou lembrar de novo o nome dele. Ele falou que nós nos tornamos dignos quando nós reconhecemos que não somos dignos. O tanto nós não somos dignos. Sim. As nossas limitações, as nossas fraquezas, o quanto a gente peca. Sim. Eu creio que essa questão de dignidade, né, ela é algo que a gente tem que entender que só um é digno. E é engraçado, né, porque tem eu sei que é a iHope, né, que é uma igreja, não sei se é na Califórnia, acho que é nos Estados Unidos, Kansas né? City. Você sabe quem é o Sei. pastor lá? Sim. É o Mike Bickle, não sei. Isso. Né? Isso. É uma igreja que eles têm uma cultura de oração que é de 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias então do ano. E aí um cara perguntou pra ele assim, por que a sua igreja faz isso? Por que é assim, né? E ele falou assim, eu poderia te dar todos os motivos, né, teológicos, mas eu vou te dizer que é só porque ele é digno de receber todos os dias a nossa adoração e as nossas orações. Amém. E a Amanda, ela citou algo muito legal, né? Que ela citou o corpo de Cristo. E nós entendemos que o corpo é a igreja. E como Paulo disse, né? Que somos nós entranhados, ou seja, somos nós relacionando uns com os outros, né? E algo muito legal, assim, que também a Amanda citou e Deus tem colocado no meu coração, é essa questão também das pessoas começarem a achar que elas podem ser a igreja sem estar na igreja. Eu tô aqui na minha casa, dentro do meu quarto, com a minha Bíblia, um sonzinho tocando aqui. Com louvor ali. E aí eu tô sendo a igreja, ou senão eu chamo os meus amigos, as pessoas que eu gosto, e a gente faz aqui uma comunhão. E a gente está sendo igreja. Eu acho que o grande problema da igreja caseira, né, assim, vamos dizer, não é porque ela é na nossa casa. Eu acho que o grande problema da igreja caseira é porque eu só quero aquelas pessoas que me agradam. Eu só quero o evangelho que me agrada. Eu quero o Jesus que me agrada. Nossa. E eu não quero o Cristo crucificado. Então começa aí. Por que me nós... ensina a carregar também uma cruz. Isso. Essa da cruz é seu irmão mesmo. E o Deus que opera a cruz... Vamos liberar perdão. Eu tô brincando. E o Deus que... Eu tô sério. Não, o Du tava ali, nós tava aqui já. Ela veio. Mas é isso, assim, e o Deus que opera a cruz em nós, né? Que é operar justamente essas nossas falhas e que nós compreendemos que nós somos falhos, que nós somos indignos. Muita dessas falhas, né? E não só um pregador, que é Tozer, mas o Atmani e o Murray também, todos eles dizem que é o pecado do eu, que é a autossuficiência, o orgulho próprio e por aí vai, certo? Mas aí, o que acontece? O que no meu ponto de vista, isso significa? Cristo, ele nos ensina que nós somos igreja independente do meu irmão, que me agrada ou não. Se é, às vezes, sei lá, uma irmã ou um irmão que tá lá e aí você acha que aquele irmão ali, ele te irrita. Ou aquele pregador, ele prega de um jeito que eu não gosto. Cara, a igreja não é pro seu agrado, pela sua vontade. A igreja é o agrado de Jesus, é a vontade dele, é como ele deseja. Não como nós desejamos. Isso. Exatamente. E a igreja é dele. Então a gente parte desse princípio e aí eu já ligo lá assim, cara, uma das coisas que nós perdemos e que desagrada a Deus é o temor.
E eu acho que o primeiro passo pra gente perder o temor a Deus é a gente perder a nossa humildade de reconhecer quem nós somos. E aí a gente tira a nossa humildade, porque eu creio que humildade é uma decisão. E a gente age com orgulho. E os anjos caíram por causa do orgulho. E Adão e Eva caiu por causa de orgulho. E o que o orgulho faz? Ele tira o nosso temor a Deus. E o temor a Deus é o princípio de todas as coisas, o princípio da sabedoria. E o conhecer do santo é entendimento. Mas a partir do momento que eu perco o temor a Deus, eu começo a agir pelo meu próprio entendimento ou pela minha própria sabedoria. Sim. E aí eu troco os pés pelas mãos, né? Vamos assim dizer. Sim. E aí eu começo a fazer aquilo que não é o meu papel, aquilo que é o papel de Deus. Então eu causo, né? Vamos dizer assim, mais uma vez, todo um desbalanço aí no sistema de que Cristo nos ensinou, daquilo que Ele deseja para nós. E aí muitas vezes a gente tá na igreja, mas a gente tá perdido. A gente não tá entendendo qual é o propósito mesmo. E o propósito de nós estarmos na igreja com pessoas tão diferentes, com valores, com defeitos, com qualidades, personalidades, é da gente... Claro, cara, e assim, real mesmo. Ninguém já nasce sabendo isso. Isso é um esforço diário de pedir para o Espírito Santo nos revelar, porque Ele está ao nosso lado. Então é Ele quem nos dá o entendimento, o discernimento, o conhecimento. É o Espírito Santo que nos diz aquilo que Deus está falando. Porque, olha o tanto que é legal isso, né? O Espírito Santo, Ele sabe o que Deus está dizendo, Ele sabe o coração de Deus. E Ele também conhece o nosso coração. Então Ele liga as duas coisas e Ele é lágrimas Ele entende. E Ele é o nosso intercessor. Então, quando Cristo foi, né? Cristo passou como homem, Ele teve os nossos sofrimentos. Então Ele sabe o que são as nossas emoções, Ele sabe o que é ser abandonado, o que é sofrer, as dores, a depressão, a tristeza. Cristo conhece, Deus conhece todas essas coisas. Quando Ele foi, Ele não nos deixou órfãos. A palavra dele diz, eu não nos deixarei órfãos, mas eu enviarei o meu Espírito. Então o Espírito Santo também conhece tudo isso. É muito bom. E aí é um caminhar, é um processo, é uma transformação, sabe? É um dia após o outro. Todos os dias nos apresentarmos e reconhecermos que nós não somos dignos, carentes da graça de Deus, carentes do que Deus fez por nós, que foi o seu perdão. Então esse perdão ele é diário, porque todos os dias eu peco, todos os dias eu erro. E eu estendo ao meu irmão esse perdão. Eu também perdoo meu irmão, eu também peço perdão. Por quê? Porque se eu não perdoo, quer dizer que eu não fui perdoado. Se eu não amo, quer dizer muitas vezes que eu não reconheci que eu sou amado. E aí essa parada que pega, sabe? Muito, muito. Sim. Então ter mais ou menos assim uma posição sempre de humildade. Muito ama. Ah, essa eu tô lembrando dela desde o início. E ama Cristo. Fui perdoado e amado por Jesus. Essa aí é muito massa. Eu vejo que esse muito amar é amar a Cristo, é amar o Senhor, é ser apaixonado por Ele. Sim. Porque você literalmente reconhece o tanto que Ele precisa te perdoar todos os dias, é só por Ele. Mas também consegue perdoar e amar o próximo. Essa semana mesmo eu falei pro Du, uma coisa que eu tenho muito dentro de mim. Eu não só desisti fácil das pessoas, mas porque alguém um dia não desistiu de mim. E eu aprendi isso, assim, de verdade na caminhada, e tem uma pessoa que ela me ensina muito sobre isso, e é o nosso Bispo Neto. No Apaixonados, não sei se você lembra que a gente estava à mesa, e eu falei, Bispo, obrigado por acreditar em nós. E aí ele falou, eu acredito porque um dia a igreja acreditou em mim. Foi, eu tava lá, foi Você mesmo, viu? foi mesmo. Que ele, e se emocionou e falou com lágrima nos olhos sobre isso. Não tem como, se você sabe que você foi perdoado, se você sabe que foi amado. E é tão doido porque igual Paulo,
ele perseguiu a igreja. Saulo, Saulo, por que me E, persegues? e depois disso tudo, quando ele se torna Paulo, ele é o que mais falou sobre amar, sobre fazer o bem um pelo Exato, outro. exato. Ele foi o que mais falou sobre E isso. essa é a graça de de todos Deus. os apóstolos, ele foi o que mais falou da graça. Ele foi o que mais falou sobre o perdoar, ou sobre o viver em paz, ou sobre o se depender de você, vive em paz com todos. Ou sobre, gente, tenta viver em comunhão. Aí tem aquelas duas mulheres lá, que eu esqueci o nome, das que não se bicavam dentro da igreja, que é normal. É, o nome delas é esquisito demais. Você sabe o que eu tô falando? Eu sei, mas o nome não vou lembrar. Esqueci o nome delas. Então, né? Você lembra do nome daquelas mulheres que não se bicava? Mas enfim, depois a gente... Escrevam nos comentários aqui o nome das mulheres. boa, esqueci boa. o nome delas. Mas elas não se bicavam, mas ele foi lá, deu conselho, olha, gente, vai, conversa aí com elas, porque é normal a convivência. Quando você vai ver Timóteo, cara, Agora eu fiquei Timóteo. encucado. Esqueci o nome Vai, delas. usa o põe aí pra funcionar aí, ué. Só Essa espada aí espada! de Jedi, ué. Agora é a hora, velho. Espada aí pra funcionar. Essa espada da pressão. Que isso, meu irmão? Eu tô aqui. Igual a Stephanie falou ali, aí eu já lembrei. Gente, eu não tô lembrando do nome dela. Não dá assim, né? Claro, cara, é o Espírito Santo que vai levando. Aí, ô Stephanie, eu lembrei que lá em Judas 1, a partir do 17, né, existe um apelo à fidelidade, né? Sim. E aí, a palavra do Senhor diz assim: Amados, lembrem-se do que previram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles lhes disseram que nos últimos tempos haveriam zombadores cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não têm neles o Espírito. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. E aí, aqui foi o ponto que pegou, sabe? Que você tava falando desses irmãos, né? Que a gente tem que ter paciência e tal. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Então é isso. Muitas vezes a gente como se diz, né? A gente vê um irmão tal fazendo tal coisa, aí a gente já quer julgar aquele irmão, quer falar assim, cara, não faz isso ou tal, não é assim, não sei o quê. Eu vou compartilhar algo aqui. Eu não sei se vocês têm esse sentimento, porque todos nós aqui já exercemos atividade pastoreio, né? A gente tem um discipulado. Então a gente tem discípulos. E aí, cara, tem uns discípulos que você fala assim: Vou entregar pra Deus. meu irmão, eu vou te dar uma, eu vou te dar uma cintada. Né? Então esse bode, cara, dá vontade de dar uma cintada nele, mas é aquilo. Você tem que ter paciência. Por quê? Porque um dia eu já fui esse cara. Jesus tem todo dia com a gente. A gente falou aqui do Bispo Neto. Cara, o Bispo Neto, ele me mandava mensagem sempre. E outra, todo domingo eu tava na igreja. E quantas vezes eu vi o Bispo, Fugiu. E ele me via. Esses dias ele falou assim... Não, é engraçado. O Alex lá dando trela lá, ó. Alex, teve um Apaixonados, eu não sei se foi 2022 ou 2023. Eu tava lá na igreja, né? Aí eu vi o Bispo Neto. E aí ele chegou assim, ele conversou com o pessoal. Sabe onde eu sentava? O tanto que o pastor Iago ainda tava lá, eu sentava do lado deles ali, que os músicos ficavam ali atrás da mesa de som. E eu ficava ali no cantinho ali. E sempre com a camisa do Vila, né, e tal. Aí, beleza, o Bispo apareceu lá e eu, vixe, velho. Olha o Bispo aqui, vou ficar... Tá, já dei aquela baixadinha e tal. Aí esses dias eu fui falar pra ele, eu falei, ô Bispo, teve um Apaixonados que eu vi o Senhor e tipo assim, é porque eu não queria. Então eu queria ficar na minha cabeça, era aquilo ali e tudo mais, né? E aí ele falou assim, e eu te vi. E ele falou assim, e você tava com a camisa do Vila Nova nesse dia, sentado em tal lugar. Eu falei assim, nossa, cara, ele me viu. Então pra você ver, assim, quanto o Bispo foi paciente comigo. Você é um eu voltei? Ah, eu sou assim, não... Vamos dizer assim, dentro da igreja eu voltei. Voltou várias vezes, né? Não, porque isso é uma parada muito louca, né? É, mesmo dentro da igreja, por quê? Sim. Porque eu tinha feito uma aliança com o Senhor que eu não faltaria nenhum domingo.
Amém. Então, assim, vamos supor, todos os domingos de manhã eu tava lá na igreja. Tinha jogo do Vila Nova. Eu já ia preparado pro jogo do Vila Nova, mas antes eu ia pra igreja. Eu podia chegar no segundo tempo, mas eu ia pra igreja. Então eu tinha feito essa aliança com o Senhor. E eu acho que esse foi um dos motivos que o Senhor trabalhou na minha vida, sabe? Porque era algo que eu queria honrar com Ele. Eu queria realmente honrar esse compromisso. E aí o Senhor foi, aos poucos, me resgatando de novo, sabe? Aos poucos Ele foi me moldando, construindo meu caráter. Por quê? Quando eu realmente, vamos dizer assim, quis assumir o que Deus estava me chamando para assumir há muito tempo, eu já sabia o caminho, pela paciência do bispo. Por mais que eu tenha sido discipulado por outro pastor, né, e tudo mais, mas eu já sabia o caminho. Então, para eu poder retornar justamente para onde eu creio que é o meu lugar hoje, porque é isso uma das coisas também. A gente não tá ali, não é por acaso. A gente tá ali porque Deus nos levou até ali. Amém. Como ovelhas, ele nos colocou no ombro e nos trouxe até aquele lugar. Então, eu estou ali porque eu creio que eu pertenço ao Atitude. Amém. Eu estou na fonte da vida porque eu creio que eu pertenço à fonte da vida. Ter o senso de pertencimento. Isso. Então, e Deus trabalhou isso na minha vida, sabe? De ter o senso de E pra quem pertencimento. tá voltando, porque a gente tá falando também dessa campanha, como conseguir ter esse senso, como que você sentiu que você foi conseguindo ter esse senso de pertencimento? Foi na sua busca? Eu sei que o devocional faz Olha, eu vou te falar. diferença. Isso é algo que não somos nós que provocamos, sabe? Eu creio que estar na igreja não é um desejo que surgiu da minha vontade, do Ian. Eu creio que é um desejo de Deus, sabe? Foi Deus quem gerou aquele sentimento em mim. Porque, na verdade, é um desejo dele, um sentimento dele. Amém. Então, falando daquilo, né, que nós não somos dignos de nada, cara, eu não sou digno nem de acreditar que eu tô na igreja por minha vontade. Porque eu fui até lá, não. Foi ele quem me levou até lá. Até nesse ponto, assim, sabe? Mas claro... você permitiu, eis que estou à porta e bate, se alguém abrir, Isso. você permitiu. Permitir. E vamos dizer assim, tem coisas básicas que a gente tem que fazer pra gente poder experimentar essas coisas profundas de Deus, sabe? E eu creio que são coisas básicas que funcionam sempre. Nunca deixa de funcionar. Uma das coisas básicas é a leitura bíblica. Teve um momento assim, cara, que eu entrava na Bíblia e eu ia embora. E Deus ia falando, só me dando chibatada e tal. E eu chorando e escutando louvor e tal, Não, eu vou melhorar. Mas não. Só mais um dia. Aí você vai no culto, Não, parece que a palavra era pra você, o pastor falou pra você. É isso. E cada dia mais você vai sentindo aquele peso de glória nas nossas vidas, sabe? Porque isso aí, com certeza, é o Senhor, a presença dele, te chamando e te atraindo. Atraídos. Pela tua. Eu acho que é a vontade do Ian. É do... Não, então... Vai de louvor, Pode ir, né? que a gente te acompanha, vai. Não, então... Não, eu sei isso que sou eu. Que isso, cara. Eu sou um indigno nessa mesa aqui. Totalmente indigno. Mas assim, é justamente isso, sabe? E o permanecer também, né? Eu acho que pra quem tá voltando, né, dentro disso que a gente tá falando, eu acho que vai ter dia, gente, eu acho que todo mundo aqui, eu tenho certeza, que tem dias que fala, eu vou porque realmente eu amo o Senhor, porque a minha carne, vontade que eu tô é de assistir o jogo do Vila. Eu acho que o permanecer, o persistir, o continuar mesmo, o não parar, mesmo no dia bom, no dia mau, independente do final, contigo estarei. Hoje a gente tá igual uma rádio mesmo aqui, só rolando música. Rádio TitiCast. Ai, que é isso? Faltou só o Marcos Paulo, né? Pra poder completar. Vocês chamou o cara errado. Vocês chamaram o cara errado. Era pra ter chamado Marcos Paulo, velho. Mas eu acho que é independente do dia. O permanecer também congregando faz a gente se sentir pertencente, né? O continuar. O vai, mesmo esteja difícil. Um momento eu tenho certeza
E às vezes Deus até ele vai trabalhando no nosso coração, porque tanta coisa que precisa ser mudada, né? Pra que a gente. É como um vaso mesmo. Às vezes, assim, tem mãe que assiste a gente aqui. Quando eu entrei, cara, eu odiava. E eu sou da época que, tipo assim, entrevistava demônio no microfone, a gritaria danada, e eu morria de medo. E aí a minha função era, tipo, chegar... Essa rádio e outra rádio é diferente. Chegar, eu deitava no colo da minha mãe e dormia. E ali eu ficava o culto inteiro. Terminava o culto, ia pra salinha, fazia o lanche e embora pra casa. Eu custei. E aí quando eu fui adolescente, que aí eu fui no primeiro culto de adolescente, o Dogmas. Aí, cara, não gostei de ninguém. Fiquei no meu canto ali e eu já sou meio ruim de entrosar de primeira, assim. Eu sou introvertido, eu sou chato. A gente tem que suportar mesmo. Mas aí a pastora na época falou, cara, traz o Du obrigado. Mas traz. Você é mãe dele, traz ele obrigado. Mas ele não vai gostar de mim, o problema é dele, uma hora ele volta a gostar. E obrigado ali, foi uns 6 meses obrigado, cara. O Vitinho. Até que depois virou prazer. Glória a Deus. Então seja você vencido pela obrigação também. Deus vai mover nisso aí também. A gente não faz só o que quer ou o que gosta. Sim. Não é assim. É verdade. Nós não somos filhos amados de um pai que fica mimando os seus filhos o tempo inteiro. Você não vai pro cultinho, que o cultinho vai fazer bem pra você. Não, pô. A palavrinha vai ser do jeito que você quer, o louvorzinho vai ser as musiquinhas que você gosta. Pô. Vai de novo! Você vai. Muito bom. Você vai porque se você Você não filmar, ele for... pode filmar. Você vai porque se você não for e se você ficar nessa vida que você tá levando, cara, a chance de você não ir pra onde interessa de verdade, ela existe. E compartilhando um pouquinho também com relação a isso, o meu próprio testemunho. Eu nasci na igreja, sim, realmente, mas meu ministério, ele estava morto, ele estava adormecido. Aí eu nunca cheguei a participar do Docmus, não cheguei a participar, mas eu sempre tive vontade de participar do Atitude, mas até então não tinha tido uma decisão de eu vou participar. Então eu estava participando nos cultos de domingo, estava cultuando o Senhor, participando dos cultos de domingo, mas estava, sabe aquela chama que estava cada vez mais diminuindo? E aí eu recebi uma palavra muito dura da pastora Wagner. Ela esteve aqui, hein? Depois você vai lá e assiste. Santidade, corpo, alma e espírito. Ela mandou a chibata. Ela mandou a chibata. Eu senti uma dessa também. E aí ela me questionou. Ela falou, quando é que você vai dizer sim pro seu ministério? Que você tá rejeitando o seu ministério. E aí eu decidi ir pro Atitude, né? Participar do Atitude. E aí encontrei com a Camille e tudo. Mas no primeiro culto do Atitude, teve um momento muito forte lá na frente. Eu não vou lembrar quem foi que chamou pra ir lá pra frente, pra estar orando. Mas ali eu ajoelhei e eu lembro que eu tava chorando muito. Porque era o meu coração querendo verdadeiramente firmar. E ali uma pessoa orou por mim. Lá no culto. Não lembro, eu sei que era uma mulher. Mas eu não lembro quem era, não consigo lembrar a voz. Mas eu sei que essa pessoa foi muito usada pelo Espírito Santo ali, na igreja. E falou, eis que eu faço algo novo na sua vida. E aí eu peguei essa palavra muito forte pra mim. Passou 4 dias, eu tava com Covid. E aí eu tive que ficar em isolamento lá na minha casa. E com receio, né, da minha mãe pegar Covid e tudo. E foi aquilo, minha mãe não pegou, porque não era pra ela pegar. Mas tava bem na época, assim, no pico da pandemia, tudo. E aí eu lembro que eu tava com muito medo e eu sei que o Espírito Santo ali no meu quarto falou muito comigo, fazia muito tempo que não tinha esse momento com Deus. E até aquela música acho que é Israel Subirá, me leva pra casa. Me leva pra casa, eu quero voltar. E até que tem tudo também a ver com essa campanha do Eu Voltei. Me leva pra casa, pois longe de ti não é o meu lugar. Então eu comecei a orar a Deus e Ele me deu uma palavra. Esse processo que você está passando, ele não vem para te destruir.
ele vem para te aproximar do propósito de Deus para sua vida. E ali naquele momento, eu reconheci, eu falei, Pai, eu quero ficar na sua casa. Eu quero firmar a raiz na sua casa. Eu não quero mais ficar naquele... Tô indo no culto de domingo, assim, olhe lá, mas tô fria. Não, eu quero verdadeiramente ter um encontro com o Senhor. E ali, naquele momento, Deus começou a falar comigo. Glória a Deus. E aí eu lembro até que eu peguei o meu celular, eu falei, cara, e aí eu comecei a gravar, eu comecei a gravar coisas que eu tava ali falando. Eu acho que naquele momento também começou a nascer um devocional ali, pra poder ministrar a palavra. E ali foi um encontro que eu tive com Deus. E eu falei, cara, eu não posso mais voltar atrás. E no Atitude, eu tive um encontro maravilhoso, porque são pessoas maravilhosas, né? E que a gente está sempre aprendendo de Deus, sempre tendo momentos de comunhão, sempre tendo oportunidade de ceiar com Jesus, de ceiar com o corpo de Cristo, de estar aprendendo, de estar recebendo de Deus, e ter pessoas ali que vai te dar um discipulado, ter pessoas ali que estão ali e querem te entender, sabe? Muitas vezes já passaram por situações que você está enfrentando, que consegue te falar, você não tá sozinho. Porque, às vezes, quando a gente acha que a gente tá sozinho, a gente se isola, a gente se fecha. E igreja é te falar, eu tô com você. Sabe? É você, quando você decidir voltar e... Não sei porque tô sentindo isso, mas eu creio que, em nome do Senhor Jesus, tem uma pessoa que vai estar ouvindo esse episódio, que tá querendo participar da campanha do Eu Voltei. Se o Espírito Santo tá te incomodando para você retornar para a casa de Deus, vai. Amém. Vai, porque eu creio que em nome do Senhor Jesus você vai encontrar um grupo ali do discipulado que quer caminhar com você, que quer estar com você, que quer ser igreja junto com você. Você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. Jesus sempre esteve ao seu lado e te chamando para realmente você voltar para casa. Amém. Esse é o convite, né? Amém. Tem tempo ainda? Tem? Um pouco tá acabando, eles já me sinalizaram ali. Porque você quer falar alguma coisa? Sim, não, porque Pra gente comunga com o que o Du falou e com o que ela tá falando, sabe? Efésios 2:19. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Amém. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Amém. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Aleluia. E aí o que o Du tava falando, né? Porque ele ia com a mãe dele, né? Então, o Du, como filho, ele era obediente ao que a mãe dele fazia, sabe? E aí a gente, né, nessa passagem, a gente percebe que a gente tem um DNA de família dentro da igreja. Que todos nós somos irmãos, mas porque a gente tem um DNA de um pai. E todos nós, em Cristo, fomos feitos filhos de Deus. E aí é um lugar, né, assim como o filho pródigo, né, que tem muito a ver com a campanha do Eu Voltei, de ter retornado para sua casa. Porque às vezes se perde dentro da igreja, como você falou. Isso. Então, esse lance da gente retornar para nossa casa, sabe, é um entendimento de que na nossa casa a gente compartilha de um sentimento fraternal entre nós. De um amor entre todos nós. E isso, se a gente realmente compreender que essa presença da qual nós cultuamos, da qual nós compartilhamos, é uma presença que elimina todo tipo de disputa, todo tipo de ego, todo tipo de vaidade, porque nós entendemos que nós somos o quê? Um só. Um corpo. Um só corpo. E aí a gente entende o DNA também do pai, porque nós somos filhos, porque nós temos um pai. E quantas pessoas muitas vezes tiveram experiências ruins com seus pais e eles acabam transportando essas experiências para Deus e achando que Deus também é um pai ruim, é um pai que ele castiga, é um pai, né? Então, assim... Esse pai que nós temos é um pai que nos direciona. E assim também é a estrutura e a visão da nossa igreja de discipulado, por exemplo, a autoridade, né, a nossa submissão ao direcionamento daquele que nos discipula, porque ele
se torna, vamos dizer, um pai espiritual para nós, Sim. um mentor espiritual que nos direciona para uma mesma visão, para um mesmo lugar. E esse eu creio assim que é um propósito de Deus, porque esse sentimento fraternal nos faz crescermos juntos como família de Deus, um lugar de habitação dele, sabe? Nós somos a igreja que Cristo deseja. Amém. Sim. E nós conhecemos o Cristo como ele é, Sim. como família, sabe? E individualmente da mesma maneira. É Cristo que já me conhece como eu sou, mas eu conhecendo ele e sendo como ele é, que foi o exemplo, os ensinamentos que ele nos deixou. Sim. Como ele nos disse, como Jesus nos disse, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele não é orgulhoso. Tanto que às vezes dá vontade de você ir ali, justificar ou bater boca mesmo, né? Como um popular. Mas eu vou falar quantas vezes eu tô com vontade de falar algo que o Espírito Santo fala, cala a boca. Eu sinto a mãozinha. É tempo de calar-se. Mas tem um versículo, tava tentando achar aqui, mas não achei. Tem um versículo em Hebreus que fala que Cristo não se envergonha de nos chamar de irmãos. Sim. Amém. 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 E sabe uma coisa que a gente precisa falar dessa parte também, já que o tempo tá acabando. Não é que a gente quer romantizar, tanto que a gente tem deixado bem claro, a vivência da igreja não é fácil. Não. Só que o ceiar o mandamento que a gente aprende aqui na palavra, examine-se assim. Deixa eu ver se o Du tá em pecado ou não, pra ver se ele pode cear ou não. O que é o meu papel com o meu irmão? Fiscal de ceia. Amarrado. Deixa o formulário do Coletinho. Fiscal de ceia. É partir o pão. Então, Sim. independente, se eu preciso examinar a mim. Se é eu que tô com raiva, é eu que tenho que consertar. Exato. Se é eu que tô dodóizinha, é eu que tenho que me curar. Exato. É eu com eu e Deus. E o que eu tenho que fazer com o Du? Eu tenho que servir ele. Tem que partir. Tô usando isso aqui, meu irmão. Vou me lembrar dessa. Vai achando! Mas, então assim, o que eu queria falar? A gente não tá aqui pra romantizar, porque a gente tá sendo real. Sim. Só que eu acho tão incrível, que pra mim tudo isso que a gente tá falando aqui já bastava, já era o suficiente pra nos dar esperança de permanecer a caminhada. Só que aí, Paulo, ele fala aqui no final de tudo isso, sobre a sede do Senhor. Cadê? Aqui. Tá lá no versículo, capítulo 11, no finalzinho do 26. Não vou falar o 26 tudo. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia. Que aí eu vejo que a gente vai pro futuro. Sim. Então, se a gente finalizasse o podcast aqui pra mim, que a gente falou do passado, que é a Páscoa, do presente, que é o nosso dia a dia com nossos irmãos e tudo mais. Só que a ceia ainda tem a esperança do futuro, que é a volta do Senhor. E é extraordinário. A gente acabou de sair do Apaixonados, que a gente falou sobre esse tema, que é até que ele venha. A gente falou sobre lamparinas acesas, sobre essa expectativa do Maranata, hora vem. E aí, como a gente estava falando, eu vejo que a ceia, ela faz parte desse manter a lamparina acesa. Sim. É continuar. É continuar. Eu vejo que esse faz parte dessa parte do óleo reserva. De ter o óleo reserva ali, como as 10 virgens. Então, pra gente fechar, porque realmente tem que fechar. Falar Mas dessa tá tão parte, bom. né? Tá tão bom. É um assunto muito precioso. Dá pra ter parte 2, não, Du? É você que manda, Alex? Parte 2 pra nós? Que O Alex é nosso isso, hein? fã. Se você quer saber quem é Alex, eu vou tirar uma foto dele hoje pra postar no nosso Ô, Alex, feed. vamos postar uma Alex? foto do Alex no feed Vamos do postar do Titcast. feed. Vou tirar uma foto hoje. Pra todo mundo saber quem é o Alex, nosso maior fã do Titcast. Ô, Alex, você tinha que Não perde aparecer um nesse episódio. episódio Não aqui, perde um hein? episódio, ele é o maior fã. Aparece aqui, Alex, dá um tchauzinho aqui, Vem velho. cá, vem, Alex. É, Vem cá. Alex, Onde que tá a câmera isso, pra te véi? ver? Olha aí, Nossa, varão. Nossa, Alex! Vem cá, Alex! Onde será que a câmera vai te ver melhor, hein? Todos os episódios. Fala aqui, fala um oi pro 100%. povo aqui perto do microfone, pro povo ouvir sua voz. Oi, gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas... Alex, eu prometo
Então, nós estamos acabando, é só pra finalizar. E aí eu já gostaria que, dentro disso tudo, sobre a volta de Jesus, sobre viver o Maranata, sobre viver... Ai, gente, a gente é suspeito pra falar, porque nós gostamos de você, Alessandro Vilas Boas. Eu sei que é impossível você tá vendo esse episódio, mas vai que chega, né? É, ué. Vai que chega, nós somos seu fã. Nós gostamos demais de você. Aquela ministração que ele fala... E eu não gosto de quem imita ele, não. Eu fico meio birrenta. Mas eu tô aprendendo hoje que eu tenho que engolir meu orgulho, né? Amar até quem imita o Alessandro. Que ele fala sobre uma ministração poderosa, que ele falou que sobre Deus, Jesus está... Nesse tempo, Deus tem levantado pessoas que não só clamam o Maranata, mas vivem o Maranata, Cristo, né? Então, vamos... Pra gente encerrar esse episódio, que tá muito bom, eu gostaria que vocês fechassem já falando também dessa esperança que nós temos. Cara, dessa volta eu achei dele. que ele ia falar. Eu gostaria que a gente cantasse o amor. Ué, vocês podem cantar. Maranata. Não, então ele tem aquela Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você Mas já eu viu acho essa que não é também? nesse ritmo, não. Não. Não, tem uma outra. Nesse ritmo? Tem, Ixi, chama Hora Nós Vem. virou uma rádio mesmo. Já viu essa? Nós virou uma rádio, Alex. Nós virou uma rádio. Pode ir pra rádio. Essa é muito boa. Nossa, que Depois isso. você manda no... Maranata, Nossa, hora depois você vem. Senhor Jesus. Maranata, Nossa, hora vem. já Também, chorei. só você, Essa é uma então. outra. Como que é? Não entendi. Vai. Canta só você. Porque ele é manso. Vocês nunca ouviram? Eu achei que Canta eles sem soltavam falar. E aquele- humilde. És o melhor rei que tô existe. ligado. Nossa, Du, Corte que dele, é isso, deixa ele Du? cantar sozinho. Não pegar só Nossa. assim, ó. Quando eu quero entrar no louvor e tô dando o meu melhor. Nossa. Que Canta é só uma isso? palhinha pra me fazer um corte. Só de falar eu já. Ei, Shea! Vai, canta aí, vai, canta só pra me fazer um corte. Ah, que parceiro. isso? Vai, Não, canta. a Stephanie, Canta. mano, esses dias eu falei assim, nossa, Stephanie, já ouviu aquela One Desire? Aí ela... Eu falei assim, uma do álbum novo do Alessandro e tal, Canta, em inglês. então canta. Aí ela virou assim pra mim, canta ela aí. Eu falei, ô Canta, Steph, por você quer que eu favor. cante em inglês uma música? Eu já nem canto. Português já tá difícil. É, em inglês. Canta só pra mim poder fazer um corte depois. Vai, canta. Vai, que é isso? Canta, vai. Tem que falar, vai, só cantando. Porque ele é manso. Faz um sonzinho aí. E humilde. És o melhor rei que existe. Maranata, vem mesmo, Senhor. Então, mas Vamos concluir o Vamos episódio, sim. vai. Então, uma coisa muito legal sobre isso, né, de até que ele venha, esse era um sentimento que todos os apóstolos tinham e era tipo uma expectativa de que a qualquer momento isso podia acontecer, sabe? Eu acho, não é por nada não, esse eu acho, ele é muito ruim, né, mas eu acho que essa era uma expectativa que a gente podia resgatar, sabe? Amém. Do povo de Deus mesmo, assim, que a qualquer momento o nosso Senhor pode voltar. E, uma Eu coisa... vejo que a ceia, ela pode despertar isso. Sim. Pode, Né? com a ceia, certeza. você ter esse temor na Santa Ceia. Sim, porque uma das coisas Deixa que eu o falar Senhor... baixo, acho que eu tô empolgada. Desculpa aí, gente, gritou. Uma das coisas que o Senhor nos ensina na Santa Ceia, né? E eu e a Amanda, a gente até conversou sobre isso no início, é que ele nos ensina uma forma de nós perseverarmos em uma doutrina que ele nos deu, que é na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém. E assim, não tem como a gente clamar por avivamento sem a gente fazer essas três coisas. De verdade, não tem como a gente achar que o avivamento simplesmente vai acontecer sem a gente não viver a doutrina dos apóstolos, porque Atos 2:42 ele nos ensina o que é a doutrina dos apóstolos. E Atos 2:43, logo em seguida ele nos diz, e por intermédio dos apóstolos muitos sinais e maravilhas eram feitos. E mesmo assim eles viviam na expectativa que de qualquer momento o Senhor viria. E eu acho que essa expectativa de que o Senhor voltará, de que ele virá, é algo que nós nunca experimentamos, que é maior do que qualquer avivamento que já existiu, seja avivamento da Rua Azusa, do País de Gales, Ilhas Hébridas, seja onde for. A gente nunca experimentou algo dessa maneira e os apóstolos nos falavam disso, eles nos diziam sobre isso. E eu creio que o avivamento não é algo que é apenas daquilo que nós fazemos, porque
a palavra do Senhor nos diz, né, em Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, de que é melhor obedecer do que sacrificar. Então aí, mais uma vez, a gente entra na obediência, porque Cristo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas a gente acha que de nós lermos a Bíblia todos os dias, orarmos em línguas 10 horas por dia. Nossa, esse cara aí, ele ora em línguas 10 horas por dia. E a gente acha que Cristo vem, que o avivamento vem por aquilo que a gente faz. Sobre as nossas mãos. E não é. Ele vem porque nós precisamos. Porque tudo ele fez porque nós precisamos. É isso. Ele se entregou porque nós precisávamos. Deus nos amou não porque a gente é bonzinho, é porque a gente precisa do amor dele. A misericórdia se renova a cada manhã, porque tem que ser todo dia. E ele nos enviou o Espírito, não porque a gente também é legal e tudo mais, o Espírito ia curtir de ficar do nosso lado, não. É porque nós também precisamos da presença dele aqui em todo o tempo, sabe? Amém. Então é isso. Eu creio que nós realmente precisamos que o nosso Senhor volte, sabe? Assim como Madalena, que você citou lá, não sei se aqui a gente falou sobre isso, né? Que as mulheres, né, que da Bíblia, né, e aquela questão de Madalena estar na frente do túmulo, né, e ela chorar porque ela não encontrava o mestre dela, sabe? Eu fico imaginando a dor. Isso, e aquilo ali é um sentimento, assim, de desespero, porque o nosso Senhor realmente é aquilo que nos mais importa, sabe? Mas quem já esteve longe ou se afastou por um momento, sabe o vazio que é não ter ele. Sim. Eu fico imaginando esse desespero dela parecido com o nosso. A gente pode não, mas bem-aventurados os que creram e não viram, né? Que viram e não creram. Sim. E eu vejo que nós somos desses também, porque eu já tive momentos que, mesmo depois de converter, eu me afastei um pouco e eu fiquei sem ele. E, nossa, misericórdia, era um desespero profundo. Finaliza pra nós, Amanda. Então, quando questionaram o povo, quem que tem que libertar? É Barrabás ou é Cristo Jesus? E o povo vira e fala para libertar Barrabás. A maior punição ali, naquele tempo, era justamente a crucificação. E a cruz, ela era preparada, ela era moldada justamente para o tamanho da pessoa. Então, a cruz de Jesus, na verdade, era a cruz feita para Barrabás. E Deus é tão perfeito que o nome Barrabás significa o Filho do Pai. Então, quando a gente ceia, quando a gente entende o sacrifício de Jesus, a gente precisa ter muito temor, porque a cruz que foi destinada para Barrabás era uma cruz que era destinada para mim, que era destinada para você. Mas que Cristo Jesus foi no nosso lugar, perfeito, sem pecado, um cordeiro sem mácula nenhuma. Quando a gente tem um momento de ceia com o Senhor, não é um momento que, eu tô vendo ali o pastor, o bispo, ministrar ali sobre a ceia, e eu tô aqui sentada mexendo no meu celular no meio da ceia. Não é isso. Se você quer ceiar, você precisa ter esse temor, você precisa entender, examine-se a si mesmo. Mas aqui na Bíblia está falando também sobre a questão de ter uma condenação, um juízo. Mas isso para as pessoas que estão tomando uma ceia indiscriminadamente, umas pessoas que estão tomando a ceia de forma indigna, que não estão realizando o autoexame, que estão muito preocupados com o que o irmão do lado está fazendo, mas que não estão tendo a consciência de que, cara, eu posso ter falhado sim, eu posso ter pecado sim, mas a graça dele me basta, a graça dele é suficiente. Foi por conta desse meu pecado aqui que ele se fez como cordeiro no meu lugar. Então foi por conta desse sacrifício. Então eu entendo, eu tenho esse momento, eu me arrependo, eu confesso o meu pecado. Não é tomar a ceia em pecado, deliberado, porque não faz sentido eu participar da ceia do Senhor estando em pecado e não me arrepender do pecado. É hipocrisia da minha parte. Sim. Mas quando eu entendo isso, falo, Senhor, me perdoe, porque realmente, perante o Senhor eu não sou digna, eu erro, eu falho, o Senhor sabe, o Senhor conhece, mas louvado seja o Senhor pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz. E entender que, cara, é um até logo, porque Ele vai voltar. Amém. E Ele vai voltar para nos buscar. E nós vamos com Ele para a glória, mas enquanto nós estamos aqui, a gente precisa, assim,
ir e pregar, ministrar a palavra dele. O id, eu entendo assim, a palavra do Senhor, o dom de ministrar a palavra do Senhor não é só para fulano e ciclano, porque senão não seria id por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É para mim, é para você, é para falar da palavra de Deus. E muitas vezes usar o nosso próprio testemunho ali para que aquilo toque o coração das pessoas. A Santa Ceia nada mais é do que uma aliança com Deus. O pão e vinho é a representação de aliança. E isso mostra, por exemplo, voltando um pouquinho antes, em Gênesis 14, que tem a primeira menção do pão e vinho. Quando Melquisedeque, que era o rei de Salém, Salém que significa Shalom, que significa paz, o rei justo, ele se apresenta perante Abraão, que tinha ajudado naquela guerra que tinha entre Sodoma, Gomorra, os outros reinos, que ele conseguiu resgatar Ló ali. Então, Melquisedeque apresenta pão e apresenta vinho. Ali é uma aliança. O pão e vinho, a ceia do Senhor é aliança. É Deus firmando uma aliança com você, dizendo, eu tenho um compromisso com você. É Jesus dizendo para você a todo momento, eu te amo. Mas quando a gente tem que parar com isso. Não vou batizar porque eu tô em pecado, porque se eu batizar eu preciso parar de pecar, como se todo mundo que tivesse batizado e participado da ceia nunca pecasse. Só que é entender que você pode estar em pecado, mas quando você vem para Jesus, ele te quer exatamente assim, mas ele te transforma. Não é esperar a oportunidade perfeita, porque muitas vezes não existe essa ideia de perfeição. O único perfeito é Cristo Jesus. Então é isso, é você refletir e você se preocupar com o irmão do seu lado. Então da próxima vez que você for ceiar, tenha esse temor. Ah, mas tem uma mensagem aqui no meu celular, deixa o celular quieto durante o culto. Se você realmente não está participando das mídias, às vezes fazendo a redação, por exemplo, ou enfim, deixa o celular quieto. É um momento ali que você tem com Deus, com Cristo, é você ter esse temor, ter essa reverência, que, cara, ele morreu por mim. Mas graças a isso, ele virá me resgatar. Então, olha pro irmão do seu lado. Pega o pão, faça esse simbolismo de pegar o pão, de quebrar o pão, de dividir com o irmão do seu lado. Porque esse é o nosso objetivo, nós somos corpo de Cristo, nós somos igreja. Amém. Nós somos a noiva de Cristo. Amém. E que em nome do Senhor Jesus que a gente tenha essa fé de sempre estar nos examinando. Será que a conduta do meu dia, será que o meu coração, será que as minhas falas, será que a minha atitude tem verdadeiramente mostrado a presença do Senhor? Será que eu estou sendo essa Bíblia para o Senhor? E não tem como eu ter a atitude de um cristão não tendo contato com a palavra de Deus. Já começa por aí. Mas que a gente possa refletir sobre isso. E possa, sim, se preocupar com o irmão que está do lado. Porque enquanto uns estão se embriagando, os outros estão passando fome. Então que você possa ser um canal de bênção na vida do seu irmão. E que verdadeiramente, quando você estiver no momento de Santa Ceia, que você reflita e entenda, jamais normalize o ato da crucificação. Amém. Porque o que aconteceu foi uma injustiça tremenda. De uma pessoa que não tinha pecado nenhum. Mas foi graças a isso que eu e você não estamos crucificados numa cruz. Mesmo a gente tendo que diariamente pegar a nossa cruz para poder seguir Ele. E é isso, que verdadeiramente Jesus possa ter tocado seu coração no decorrer desse podcast. Para você entender que, cara, é Deus que faz. Amém. Ah, se a sua igreja pede para você batizar antes para poder participar da ceia, a sua igreja se preocupando para você ter um amadurecimento espiritual, para você verdadeiramente entender o significado, é ter esse temor. Não é só um pão com suco de uva, um pão com vinho, mas é o significado que aquele ato ali foi feito. E que na mesa de Cristo Jesus, não importa, a pessoa pode ter qualquer tipo de altura, de profissão, na mesa de Cristo Jesus nós somos todos iguais. E que seja esse prazer enorme, de que quando Ele voltar para nos buscar, temos um banquete e nós sentarmos ali com a presença de Jesus. E que Ele possa olhar para nós e falar, eu conheço vocês. Amém. Eu te conheço. Amém. Porque você quis me conhecer. Amém. Nós temos a oportunidade de conhecer a Cristo diariamente. Amém. Nós temos a oportunidade de estar num corpo de Cristo, de estar na igreja falando, trocando Amém. ideias. Que você tenha essa oportunidade de sentir, de se alimentar Em nome de da Jesus. palavra dele e de sim, ceiar de forma Amém. digna com todos Em os nome de irmãos. Jesus. E você falou de algo sensacional.
Às vezes você é de outra igreja, não é da fonte da vida. Cada igreja tem seus usos e costumes, doutrinas. Na fonte da vida, nós temos o direcionamento do nosso líder apóstolo de cearmos após o batismo. Então, se você ainda não é batizado e ficou morrendo de vontade de cear, batiza logo, para de perder tempo, em nome de Jesus. Vem cear com a gente, vem cear, o mestre chão, vem cear. É muito ridículo, né, Olha, é o seguinte, próxima ceia, todo mundo com a melhor roupinha. Todo mundo ali, ó, terninho. Não, terninho, eu acho que precisa de terninho, gravata, não. Mas a melhor roupinha ali, sabe assim, um negócio mais arrumadinho, com outro pensamento, com outro temor, com outro coração. E eu creio que Deus falou com gente aqui, eu senti. Eu senti, você sentiu, Alex? Deus falou com o Du, não falou? Eu também senti. Uai, eu tô indo mal arrumado. Que isso, Muito Du? bom, muito bom. Então, se o muito Du tá bom. indo mal arrumado, eu tô indo como, hein, Du? Aí o pessoal pegaram eu lá na esquina, lá e Não, mas, levaram. olha, mas cada um com o seu estilo. Pagando negativo do Tit Store. Não, eu essa tô boca do zoando, Tit eu tô Store. zoando, eu tô zoando. Banco pra ela. É verdade. Mas, olha, vai Vamos tomar de ceia, verdade assim, ó, vai pra Santa Ceia como se você estivesse indo literalmente, porque é pra uma festa, pra um dia especial, pra um momento único. E eu tenho certeza que... Eu tenho certeza que você, todos nós aqui, saímos desse episódio com nova visão de tudo isso. Eu quero agradecer vocês. Sim, Que prazer sim. ter vocês aqui com a gente. Sejam Valeu. sempre bem-vindos. Obrigada. De verdade, a nossa mesa. Obrigada, Du. Obrigada, Valeu, os meninos valeu, aqui valeu, Valeu, gente. valeu. E obrigada a você, né, telespectador. Pode mandar um salve? Pode mandar Meu um Deus, salve virou aqui? rádio mesmo, vai. Quero mandar um salve aí, ó. Toda a galera aí da Vila Nova aí, ó. Um salve pra todos vocês, cara. Mas assim, agora é sério, não. Do nada. Queria mandar aí um salve, um abraço, né, pro nosso discipulador, Bispo Neto, né, e a Bispa Luana, Pra né. quem não sabe, volta os episódios, vocês vão conhecer Sim, eles. nossa, cara, que legal, Eles né. são sensacionais. Que legal, E né? vem, ó. Sou suspeito pra falar Não tem jeito, né? Não Vem vamos ser ficar família puxando de muita todos. sardinha aqui, não, né? Gente, olha, de verdade, muito obrigada, porque a gente tem que encerrar. Eu tenho certeza que não nos faltará oportunidades de ter uma mesa preciosa. Valeu, Du. Valeu, gente. Curte, Em compartilha. nome de Jesus, Comenta, se inscreva! São tantas emoções. Manda no grupo da família. Isso, deixa todo mundo ver o tanto que o Ian canta bem. Manda no grupo da escola, manda no grupo do trabalho, manda em todos os grupos. Manda no grupo que você for adicionado, que você nem sabe Nem o que é o sabe o grupo. que você tá fazendo aquele. Faz. Só joga lá. Joga, é bom, oh, ele tá aqui, aí te exclui isso, do grupo, é entendeu? Já resolve tudo. Gente, ó, Tá gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco. Foi incrível demais. Sensacional! Jesus abençoe todos vocês. Em nome de Amém. Jesus. Em nome de Jesus. Tchau, tchau, tchau. É nóis!